Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política Impura, na Rádio Transforma. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura na Rádio Transforma e na Revista em Comunidade. Peço-lhes, como habitualmente, para partilharem o programa, colocarem gosto, ouvirem até ao fim e, sobretudo, subscreverem o canal da Rádio Transforma, que é muito importante para este projeto de cultura e liberdade. E depois colocarem as vossas perguntas, as vossas questões, as vossas dúvidas, as vossas críticas, para podermos dialogar. Começamos por falar do problema da habitação em Portugal, que levou a uma reunião do Conselho de Ministros destinada a solucionar o problema da habitação. Não vai ser fácil solucionar esse problema, foi-se acumulando durante décadas e as leis acabaram por ser, cada uma delas, sobretudo nos últimos 15 anos, acabaram por ser cada uma delas pior do que a anterior. Portanto, solucionar aquilo que foi destruído ao longo dos anos não vai ser fácil. Desde logo, há um princípio essencial no problema da habitação que se liga ao arrendamento urbano. Esse problema é da prioridade de direitos. Que direito tem prioridade? O direito à habitação ou o direito de propriedade dos senhorios? Aquilo que a lei da Assunção Cristas no governo de Passos Coelho decidiu foi dar prioridade aos direitos do proprietário, dizendo que arrendado, nos termos da lei anterior, arrendado um imóvel, ele deixava de pertencer ao senhorio. Isso não é verdade. O senhorio, desde que receba as rendas, é sempre proprietário. E tem um benefício, precisamente, que é o recebimento das rendas. Não era verdade. Aquilo que durante muitos anos sucedeu com o congelamento das rendas nas áreas de Lisboa e do Porto, não se estava a verificar há muito tempo, tinha havido atualizações de rendas, e se ainda hoje há rendas muito baixas, ou é por total falta de condições de habitabilidade, ou é por inércia dos próprios senhorios. Porque a lei permite perfeitamente a atualização das rendas. O que a lei da Assunção Cristas veio permitir foi esta especulação desenfreada e esta ganância autêntica que sucede com os arrendamentos. É perfeitamente vergonhoso aquilo que sucede com os arrendamentos, com os senhorios a pedirem rendas completamente desajustadas com a realidade portuguesa, às quais a classe média, até a classe média alta, de certo modo, não tem possibilidade de aceder. Era tempo de pôr termo a isto, sobretudo porque os habitantes das cidades de Lisboa e do Porto estão a ser expulsos dessas cidades porque não conseguem pagar as rendas. Por outro lado, o liberalismo da lei da Assunção Cristas, aquilo que fez foi permitir que, de um instante para o outro, qualquer inquilino pudesse ser despejado ou pudesse ser posto termo ao contrato a fim de se criarem alojamentos locais. E os alojamentos locais têm expulso as populações, os habitantes tradicionais das cidades de Lisboa e do Porto, dos centros ou das áreas das cidades de Lisboa e do Porto. Porque os alojamentos locais dão muito maior rendimento do que os arrendamentos tradicionais para a habitação própria. Ora, este facto levou a que a generalidade da população de Lisboa e do Porto estivesse com enormes dificuldades em pagar as rendas, com impossibilidade mesmo de pagar as rendas e muitos dos habitantes de Lisboa e do Porto tivessem que deixar as suas casas para ir para localidades limítrofes, incluindo aldeias, onde têm de pagar menos rendas. Mas como têm o trabalho deles em Lisboa e no Porto, veem-se e desejam-se, perdem tempos infinitos, têm despesas enormes com os transportes para poderem trabalhar.
Esta situação é insustentável e aquilo que o Governo fez foi, pela primeira vez, dizer ao país que o direito de habitação, o direito à habitação, prevalece sobre o direito de propriedade. Não o fez inteiramente, mas pelo menos deu um passo nesse sentido, o que já é muito importante. Há questões que foram nesta resolução do Conselho de Ministros foram decididas, algumas delas até mal decididas. Acho que a ideia do Estado eventualmente fazer uma espécie de expropriação do arrendamento e colocar ele próprio casas no mercado do arrendamento para ele próprio as arrendar, isso poderá levar a uma confusão enorme, poderá levar a problemas enormes para o Estado, poderá levar a uma burocracia enorme e acaba por ser pior a emenda do que o soneto. Outra questão que também se levanta é o facto de continuarem a ser permitidos arrendamentos de relativamente curta duração. Arrendamentos de 3 anos, de 5 anos, isso é completamente insustentável e não deveria ser permitido esse tipo de arrendamentos. Os arrendamentos deveriam ser, como antes do 25 de Abril, ou pelo menos mesmo depois do 25 de Abril, durante muito tempo, os arrendamentos para a habitação, não já tanto os arrendamentos comerciais, mas os arrendamentos para a habitação, deviam renovar-se automaticamente, desde que essa fosse à vontade do inquilino. Aquilo que o inquilino teria de pagar é uma renda atualizável, uma renda justa, e que não prejudicasse também o senhorio. Essa renda justa teria de ser conseguida de uma maneira prudente, atendendo nomeadamente quer à localização, quer às características do edifício, e, portanto, aí conjugar-se-ia o direito essencial à habitação com o direito de personalidade, com o direito de propriedade. Finalmente, outro problema que esta resolução do Conselho de Ministros levanta é o problema de o Estado pagar as rendas se os inquilinos não os pagarem para evitar o despejo. Ora, isso enfim, é boa vontade demais por parte do Estado, porque pode levar a que os inquilinos, por puro oportunismo, não paguem as rendas e então o Estado é que tem de suportar as rendas que os inquilinos, às vezes até podendo pagá-las, não as puderam pagar. E então no fundo, o conjunto dos cidadãos portugueses que está a pagar as rendas de quem não as quer pagar. Além disso, levantar problemas enormes, é uma solução errada. Soluções mais certas seriam precisamente essa, de não permitir arrendamentos de curta duração para a habitação e relativamente aos incentivos fiscais, eles não serem dados de uma maneira tão ampla, mesmo nestes casos, que continua a haver incentivos fiscais. Pelo contrário, no caso dos arrendamentos de curta duração, se se quisesse manter os arrendamentos de curta duração, deveria haver um agravamento fiscal. Por outro lado, relativamente às casas que estão sem ser ocupadas, muitas delas, fala-se em mais de 900 mil casas, cerca de 970 mil casas que estão desocupadas neste país. Não se compreende que grande parte delas são de pessoas que emigraram, já não têm interesse nenhum em vir para Portugal e ninguém as quer ocupar, porque são casas situadas em aldeias, no interior, e essas casas já ninguém as quer ocupar. Veja-se, por exemplo, a quantidade enorme de casas em aldeias, e inclusivamente a totalidade de aldeias desabitadas. Portanto, isso é uma questão que se exagera muito, e aquilo que o Estado deveria fazer era, relativamente a cada casa que estivesse desocupada, colocar impostos agravados, sei lá, 10 vezes mais do que o imposto normal,
E isso incentivaria a que as pessoas ou vendessem as casas, porque tinham de pagar impostos, ou as colocassem no mercado de arrendamento. São soluções muito mais ágeis, muito mais fáceis de tomar e que não estão contempladas nesta resolução do Conselho de Ministros. De qualquer modo, é um passo em frente e, sobretudo, aquilo que nos parece é muito importante que o próprio Estado dê exemplo e construa habitação para arrendamento. Para arrendamento não só às classes mais baixas, como sucede, nomeadamente, habitualmente as câmaras fazem isso através de um acordo com o Estado Central, mas também às classes médias, porque as próprias classes médias estão a ser afastadas das cidades, das grandes cidades, porque estão impossibilitadas de pagar as rendas especulativas que se praticam. Por outro lado, relativamente a essas rendas especulativas, quando fosse determinado que a renda era perfeitamente especulativa e desajustada e gananciosa, pois aquilo que se devia fazer era tributar de uma maneira dura esse tipo de ganância. De qualquer modo, esperamos que esta lei venha a surtir algum efeito e, sobretudo, que também o Estado comece a construir habitação. Na Europa, a habitação de propriedade do Estado é de cerca de 12% da habitação total do mercado. Aqui em Portugal é 2%. Tem que crescer muito a habitação disponibilizada pelo Estado para que este problema possa ser, se não resolvido, pelo menos minimizado. E daqui passamos para a Ucrânia. A Ucrânia e o Brasil. É curioso que a eleição de Lula já colocou um panorama diferente nas relações internacionais do Brasil. Foi o próprio Macron, presidente de França, que indicou Lula como a personalidade que poderia e deveria liderar um grupo de 10 países de contacto para pressionar um acordo e o cessar-fogo na Ucrânia. Vê-se a importância de Lula no contexto internacional. Por outro lado, aquilo que se está a verificar é aquilo que temos vindo a falar aqui. Este conflito está a colocar a Rússia nos braços da China. Mas não só a Rússia. Neste momento estão a decorrer manobras militares que incluem a Rússia, a China e, veja-se, a África do Sul. Isto é, ao contrário do que pensava o Ocidente, não está a anular o potencial militar e económico da Rússia. Pelo contrário, está a fazer com que a Rússia e a China e outros países façam um grupo de força que vai confrontar o Ocidente. É a cegueira total do Ocidente que deveria perceber isto e não está a perceber. O Ocidente não percebe que a sua política imperialista tem de ter um fim. Os Estados Unidos não podem pensar que podem avançar para onde quiserem com a passividade dos países opositores. O mundo deve entrar num processo de paz e esperamos que a escolha de Lula para liderar esse grupo que pode fazer algo pela paz na Ucrânia, que essa escolha resulte efetivamente e que resulte também numa espécie de terceira via de diferença entre o imperialismo americano e o imperialismo chinês e que defenda esses princípios essenciais da liberdade e da justiça, conjugando liberdade, justiça social, direitos humanos, dignidade humana, que infelizmente
tanta falta fazem em ser conjugados e defendidos neste mundo. Finalmente, um pequeno apontamento para o Brasil. O Brasil que agora foram demitidos novos generais e esses generais que estavam, no fundo, ligados ao bolsonarismo, já há muito que deviam ter sido demitidos. Alguns deles foram para outros cargos, deviam pura e simplesmente, os colaboracionistas do golpe de 8 de janeiro, deviam pura e simplesmente ser colocados na reserva, porque eles não podem estar mais no ativo militar, porque serão sempre um perigo para a democracia, para a liberdade no Brasil. E com isto termino, despedindo-me com amizade, até ao próximo Política Impura, pedindo-lhes novamente que partilhem, que coloquem em gosto, que subscrevam o canal da Rádio Transforma e que nos coloquem as vossas questões, os vossos acordos ou os vossos desacordos. Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política Impura, na Rádio Transforma.